Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos trabalhar com esse risco, vamos pintar hibisco, tá pessoal? Eu venho trabalhando aqui com o meu azul turquesa, né? Que é a cor turquesa. Venho fazendo fundo, certo? Tirando o excesso no pratinho e vindo aqui com movimento circular, tá certo? Tira sempre o excesso e vem com movimento circular. Trabalhando em volta do risco, tá? Lembrando a vocês que o risco vai estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Vai estar meu Instagram, vai estar o link do risco, tá? Que eu vou deixar 3 links, que são o risco inteiro e o risco cortado no meio, que é pra vocês imprimirem em tamanho maior, tá certo? Sempre tirando o excesso, tá? Batidinhas no pratinho e vem tirando o excesso, tá? Vocês podem substituir por outras cores também, gente. Lembrando que riscos mais fundo sempre mais claro, tá? Não é o risco, é o fundo. Fundo sempre mais claro, tá certo? Sempre lembrar dessa dica, tá bom, pessoal? E assim a gente vai trabalhando todo em volta do risco aqui, tá certo? Vamos fazer as folhas. É um risco simples, não tem muitos detalhes, muitas folhas, muitos, né? É um risco bem simplesinho para quem tá iniciando, tá certo? Vou tá trabalhando nas folhas com o camurça, certo? Venho preenchendo a metade da folha, mas vocês podem substituir pelo amarelo ouro, amarelo gema, pelo o caramelo não, gente, o ocre ouro, tá? Vocês podem substituir, tá certo? E venho com o verde musgo, mesclando sempre uma cor na outra, tá? Da mesma forma a gente faz a outra folhinha, tá certo? Mandar um grande beijo pra minha seguidora linda, que sempre está aqui nos vídeos, comentando. Maria Aparecida, Elisa, Edna, Kia, Maria Socorro, Luzinete, Solange, Aene, Jesuína, Fátima, Maria de Fátima, Maria das Dores, deixa eu me lembrar quem mais, gente. É muita gente. Muitas meninas, graças a Deus, né, gente? Deus abençoe cada uma de vocês, tá certo? Elizabeth, tá sempre por aqui também. Um grande beijo, Elizabeth. E com verde pântano. Observe que eu tô utilizando, desde o início dos vídeos, o verde pântano pra sombrear, né? Porque eu eu guardei todas as tintas e eu não tive tempo ainda de procurar o verde pinheiro, né? Então eu coloquei o verde pântano na bancada e tô usando ele até hoje. Mas vocês podem substituir, tá? Pelo verde pinheiro, tá? Recapitulando as cores que eu utilizei: camurça e o verde musgo e verde pântano para sombrear. Vocês podem utilizar o verde pinheiro ou o verde o sépia. Ele vai puxar para uma folha mais seca, um tom mais diferenciado, tá? Vocês podem utilizar o sépia também, tá bom? E para iluminar, eu vou utilizar o branco. Vocês podem utilizar a cor marfim ou a cor deixa eu lembrar aqui, gente, erva doce, tá? Vocês podem utilizar a cor erva doce, mas eu gosto de utilizar o branco, então eu vou utilizar o branco. Dou opções para vocês substituírem, tá certo? A tinta, ela tá diluída, tá? Lembrando que a tinta, ela tá diluída, então ela tá um pouquinho mais leve, tá certo? E, pessoal, o branco, ele tá aparecendo mais porque a pintura que eu fiz, ela secou essas folhinhas, né? Acabou secando porque meu celular deu problema na hora que eu tava gravando, eu não consegui gravar mais. E daí eu tive que
esperar um tempo até ele voltar a ressuscitar. Mas é isso, né? Mas dá pra pintar tranquilo, tá? Observe que eu deixei secar, mas eu não fiz o acabamento, né? Eu fiz o acabamento depois, com o verde pinheiro e o verde pinheiro, não, o verde pântano e o branco, tá? Então, observe esses detalhes, tá? Com o amarelo ouro, eu venho trabalhando aqui o miolinho da minha, no meu hibisco, tá? Mas se vocês não quiserem, vocês podem utilizar somente as duas cores que eu vou utilizar agora, que é o magenta. O meu magenta vai ser a base de sombra, tá? A minha base para mim fazer a sombra. Então, o magenta é a sombra e o lilás seco é a minha luz, tá? A minha cor de base de luz. Então, lembra dessa regrinha, tá bom? Aonde eu tô colocando o magenta é aonde você vai colocar a cor mais escura, ok? Então, lembra dessa regrinha, tá? Sombra, cor mais escura. A cor mais clara sempre vai ser a minha cor base de luz, tá? E por que que o amarelo, ele tá ali dentro? Já que ali dentro, ele é mais escuro. O amarelo, gente, ele vai trazer um efeito bem bonito, tá? Ele vai trazer aquele efeito de profundidade. Se você quiser escurecer com um pouquinho do cerâmica ou caramelo, você pode. Esse amarelo, tá? Ele vai dar ainda mais profundidade. Mas eu decidi deixar ele assim mais clarinho, ok? E agora que eu preenchi todas essas 3 pétalas aqui com o meu magenta, eu venho com o meu lilás seco. Pode ser o lilás bebê? Pode ser o lilás bebê. É que eu não tinha aqui no momento, tá? Tava com lilás seco, então eu coloquei ele mesmo. Vou trabalhando com as cores que eu que eu estou vendo aqui na bancada, tá, pessoal? Eu vou tirar outras cores ali da caixa pra gente trabalhar outras tonalidades também, não ficar muito repetitivo, tá certo? Mas eu também tô dando a opção de vocês escolher outras cores, tá? Eu sempre deixo a opção pra vocês substituírem, tá bom? Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá? Feito com muito amor e carinho pra vocês. E eu peço a vocês aquele like, tá, gente? Isso ajuda bastante ao YouTube entregar para outras pessoas, pessoal. Meus vídeos, eles não estão subindo, então eu peço muito que vocês não esqueçam de deixar o like. Se vocês viram o vídeo, já vai apertando no like assim que você entrar no vídeo, tá bom? Para não esquecer depois, tá certo? Isso ajuda bastante ao canal, tá bom, pessoal? E é para mim entender que se vocês estão gostando também do meu conteúdo, tá? Deixar o seu comentário, isso também é importante, tá certo? Se quiser dar sugestões, também fique à vontade, tá bom? A gente tá aqui pra aprender juntas, né? Eu ensinar vocês e vocês também pedir o que vocês querem que eu ensine, tá? Então, bora lá. Vou mesclando aqui o lilás seco no magenta, certo? E tirando sempre o excesso, tá? Lembra sempre dessa regrinha de tirar todo o excesso, mesclando uma cor na outra, tá? Não deixe essas cores secar antes de vocês mesclarem, certo? Se vocês não quiserem utilizar o branco, pessoal, vocês podem substituir pela cor lilás bebê, tá? Vocês podem dar uma misturadinha no lilás bebê com o branco e vir trabalhando aqui no tecido, tá? Pra ele não ficar aquele branco muito presente. Mas depois que ele seca, pessoal, a cor não fica muito chamativa, tá? É só esperar ele secar, tá certo? Depois de seco, ele fica mais suave, né? A palavra certa é suave. Então, bora lá. Sempre mesclando uma cor na outra. Eu peguei um pincel menorzinho, porque o meu risco é pequeno, tá? O pincel número 8, pode ser o número 8, número 6, tá? Tirando o excesso, certo? Vem trabalhando a nossa pétala. Certo? Tiro o excesso. Vem puxando para dentro, ó. Meio que com o pincel em pé, tá certo?
ele ficar esses risquinhos, já é proposital, porque é aquele efeito bem bonito que tem a própria flor, ela tem esses risquinhos, né? É super natural, certo? A gente vai tentando trazer um pouco da realidade para nossa pintura. Nossa pintura não é uma pintura realista, tá? Não é aquela pintura realista, mas aquela pintura que dá pra gente entender o que é que a gente tá pintando, o que é o desenho, tá bom? Lembrando a vocês, gente, que o risco está na descrição do vídeo, tá? Está disponível para vocês. Tem 3 links de risco, tá, pessoal? Um do risco inteiro e 2 links, ele cortado no meio, que é pra vocês colar e fazer um risco maior, tá certo? Aqui nessa outra pétala eu vou fazendo da mesma forma. Essa pétala aqui, essa flor, na verdade, ela tem mais cortes, então a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção, né? Porque ela tem mais divisórias, tá certo? Mas não é impossível, tá? É só seguir o que eu tô fazendo que vocês conseguem fazer também, tá bom? Sempre mesclando o magenta no amarelo. Gente, pensa numa cor que eu gostei dessa combinação do magenta com o amarelo. Eles se combinam super entre si, tá? Eu tô utilizando o amarelo ouro, tá, pessoal? Eu não sei informar se com o amarelo gema dá certo, mas eu acredito que também dê certo. Porque o amarelo gema, ele é um pouquinho mais forte, né? Do que o amarelo ouro. Mas eu acredito que dê certo também, tá bom? Então, aqui são muitas pétalas, divisórias de pétalas, né? Então, sempre deixar um espacinho em branco pra gente preencher com o lilás seco, tá bom? Prestar atenção nessa parte, que essa pétala aqui, ela tem uma dobrinha, certo? Aqui eu vou deixar mais escuro e vocês vão entender o porquê que eu coloquei a sombra mais no meio, tá? Ó, e deixei espaço em cima e embaixo, certo? Aqui eu venho com o lilás seco, mesclando no magenta. Não tem muito espaço, então tem que ser pouca tinta, tá? Pra não borrar tudo e perder o efeito que a gente quer, tá certo? Nessa ponta aqui tem luz, então eu venho com o lilás seco e venho mesclando no magenta. Desse outro lado aqui, é só um pouquinho de luz, porque ela tá tendo sombra dos dois lados. E aqui, nessa pétala, pouquinha tinta e venho descendo até embaixo, tá? Aqui também, ó, pouquinha tinta e venho descendo até embaixo, mesclando no lilás seco, no magenta, tá? E aqui eu venho preenchendo essa parte, tirando o excesso. Aqui, ó, tem luz, venho puxando para o meio. E aqui também tem luz puxando para o meio. Contorno essa pétalazinha aqui, ó. E venho de baixo e puxo para cima agora, tá? Por isso que eu coloquei a sombra no meio. Porque de cima eu puxo para baixo e de baixo eu puxo para cima. Para não ficar uma coisa só, eu fiz uma sombra no meio, tá bom? Depois eu retoco novamente. Eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui eu tenho luz. Tiro o excesso. Depois, se precisar, eu volto com um pouquinho do magenta, tá bom? Pra gente ajustar os detalhes. Aqui, só um pouquinho de luz. Tiro o excesso. Aqui também, ó, só uma esquinha do branco. Tiro o excesso. Aqui em cima, ó, um pouquinho do branco. Tiro o excesso. Aqui a pétala, venho até embaixo, ó, tiro o excesso. Aqui também, ó, um pouquinho do branco, tiro o excesso. E nessa pétala aqui também, ó. Aqui a ponta da pétala, limpo o pincel e venho trabalhando com essa que está aqui no meu tecido, tá? Mesclando no magenta. Aqui, ó, tenho luz, puxo para o meio, só que eu não chego até o final, tá bom? Aqui também, ó, tenho luz, puxo para o meio.
essa parte aqui, ó, contorna. Eu vou subir, ó, um pouquinho, tá? Contorna, vou subir, contorna e vou subir. Observe que eu não topo uma cor na outra, lá em cima com o branco de cima, tá? Essa aqui, ó, tem um pouquinho do branco. Se quiser fazer com pincel filete, pode, tá? Aí eu vejo que ela tá mais esbranquiçada, eu volto com um pouquinho do magenta. Certo? Pouca tinta. E onde eu vejo que precisa retocar, eu volto com mais um pouquinho de tinta, tá? Magenta, vou mesclando no branco. São detalhes, certo? Aqui no meio, faço a mesma coisa. Um pouquinho do magenta. E aqui com o pincel filete, eu venho com o magenta aqui, ó, fazendo esse contorno, tá? Nessa parte aqui, ó. Tira um pouquinho o excesso, mesclando com o branco. Nessa parte aqui, ó, eu venho com um pouquinho do magenta, mais escuro. E aqui também, ó, um pouquinho do magenta, deixando um pequeno espaço no meio pra vir com o lilás seco, tá? Tiro o excesso. E um pouquinho, peguei aqui um pouquinho do amarelo. Mas pra iluminar, aonde a gente colocou é o branco, tá, gente? Aqui nessa pétala, eu venho com magenta. Nessa florzinha, ela só tem 2 pétalas. Desse lado, magenta. E desse lado aqui, ó, magenta também, tá? Que é a nossa cor mais escura, tá certo? E aqui eu venho com o lilás seco. Tiro o excesso. Aqui desse lado também. E tira o excesso, mesclando uma cor na outra, certo? Ilumino com branco. Contorno aqui, ó. Tiro o excesso. Desse outro lado também. Tiro o excesso. Agora, pessoal, aqui a gente vai fazer, ela tem mais cortes, tá? Essa daqui. Venho com magenta, nessa parte de baixo. Aqui, ó, magenta. Você pode trocar o pincel por um pincel número 6, tá? Aqui desse lado também. Tiro o excesso. E aqui tem uma pontinha aqui atrás, ó, magenta. Venho com lilás seco nessa parte. Mesclando com magenta. Aqui, ó, desse lado. Ela tem luz dos 2 lados e tem sombra no meio, tá? E aqui é uma pontinha. E aqui o branco pra finalizar. Quando eu coloquei o lilás seco, a gente vem com o branco e vem mesclando as cores. Certo? Só ter um pouquinho de paciência, tá? Aqui é um pouquinho mais delicado, mas dá super certo. E aqui um pouquinho do branco. Essa pétala, ela está por trás. Certo? Se precisar retocar com magenta novamente, a gente retoca. Pra fazer as sépalazinhas, né? Eu vou estar utilizando verde musgo.
e um pouquinho do branco. Certo? Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim, tá certo? Vou estar deixando o link do grupo do WhatsApp, tá bom? Um pouquinho do branco. Do outro lado, da mesma forma. Certo? Se vocês tiverem sugestões de risco, de desenho, faz tal desenho, aí eu venho trazendo videoaulas para vocês, tá certo? Aí, para fazer acabamento, né, que vai dar o visual mais chamativo são os detalhes, tá certo? Eu venho com verde pinheiro, eu vou fazer folhinhas, tá? Verde pinheiro não, esse aqui é o verde pântano, tá? Venho fazendo traços aqui, ó, com o pincel. Pode ser também o verde pinheiro, verde musgo, tá? Pra fazer os galinhos, tá certo? Onde tem espaço, eu vou preenchendo com as mini folhas, tá? Pode ser florzinhas, não tem problema, certo? Galhos. Ó, vem de fora para dentro fazendo as folhinhas com verde musgo, tá? De fora, ó, vem de cima para baixo, quer dizer, ó, de cima para baixo, ó, de cima para baixo, de cima para baixo, e a gente vai fazendo as nossas folhinhas, ó, de cima para baixo, de cima para baixo, ó. Pega a tinta de cima para baixo, certo? E vem preenchendo aqui nossos galhos. São detalhes, tá? O detalhe que traz todo o visual, toda a diferença, tá certo? Olha só. O risco ele vai aumentando também, tá? Se vocês quiserem fazer algum trabalho com stencil, também pode. Frases, né? Fica muito bonito com frases, certo? Vamos fazer o detalhe aqui do pistilo, né? Da florzinha que ela tem. Venho com o pincel filete, eu peguei o verde pântano, certo? Venho aqui com o pincel filete e preencho aqui, ó. Ele é grande, tá? Ele vai até quase a ponta da folha. Venho com o pincel filete também e amarelo ouro e venho fazendo esses detalhes aqui, ó. Bolinhas, tá? Preencho aqui. E preencho esse outro aqui, ó, também, ó. Pincel filete. E faço esses detalhes, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, tá? Um grande abraço no coração de vocês. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal!